Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, tá? Estamos chegando ao ponto de finalizar esse modelo, essa proposta de dimensionamento do circuito hidráulico aqui, tá? O objetivo nesse vídeo é a gente especificar para esse nosso sistema o reservatório no primeiro momento e esse filtro de retorno aqui, tá bom? Então eu vou começar trabalhando com o reservatório, tá? Reservatório. E para a gente especificar esse reservatório, o que na realidade a gente vai precisar? Vamos ter que conhecer no primeiro momento qual é a vazão da bomba, né? Esses são os nossos dados de entrada, a vazão da bomba. E precisamos conhecer qual é o calor gerado, né? Ou seja, a carga térmica gerada no sistema, né? A vazão da bomba foi calculada no dimensionamento, na especificação da bomba, ela equivale a 54,57 litros por minuto. Já o calor gerado também foi calculado lá no finalzinho da aula ele é em função da perda de carga e da vazão da bomba, né? Ele foi calculado em 2.455,5 kcal/hora, tá? Então, apresentados esses dados de entrada, a gente vai para o dimensionamento em si, tá? O que seria um passo 1 aí para acompanhar a proposta de vocês? É recomendado que esse fluido, né? Então a gente vai calcular no primeiro momento o volume de fluido, tá? Quanto eu vou precisar de óleo para abastecer esse sistema. É recomendado que esse fluido fique de 3 a 5 minutos no reservatório. Então o que a gente faz? A gente pega a vazão da bomba, né? Então vou botar volume de fluido, é a vazão da bomba. Multiplicado, vou usar 3 aqui, tá? Tem um volume menos de fluido, 3 minutos no coisa. Então nosso volume de fluido é 54,57 multiplicado por 3, que resulta em 163,71 litros, tá? É quanto a gente vai abastecer de fluido, de óleo o nosso sistema. Agora o que a gente precisa, a gente faz, eu coloquei para vocês colocar um acréscimo de volume. Esse acréscimo de volume aqui que é para especificar o reservatório, tá? E como é que a gente por que esse acréscimo de volume? Para a gente ter uma certa área na parte superior livre, né? Então tem o fluido no nosso reservatório nessa área, e eu tenho uma certa área, em torno dos 20% livre aqui, para poder colocar ter espaço para instalação de filtro, né? Tem uma área livre para melhorar a troca térmica aqui. Então o que a gente faz? A gente acrescenta esse volume, e aí eu já chamo de volume de reservatório linha, tá? Porque é o calculado 163,71 por 1,2 para acrescentar os 20%. Então o volume de reservatório linha é 196,45. Agora o próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás de um reservatório comercial. Reservatório comercial. E como é que a gente vai buscar esse reservatório comercial? Tá? A gente vai ter que ir com o volume de reservatório linha, a gente vai buscar um imediatamente superior, né? A gente vai buscar um volume de reservatório comercial imediatamente superior ou igual ao volume de reservatório linha, tá? Então vamos precisar de um catálogo de fabricante de reservatório, tá? Para identificar isso aí. Então peguei esse dado aqui nosso calculado, tá? E fui para o catálogo aqui.
Então, o que que nós temos aqui? Um catálogo com os respectivos volumes, tá? Então, a gente calculou 196, quase 200. Vou usar um reservatório de 250 litros, que é o próximo aqui. Então, fui no catálogo, tirei que meu volume de reservatório é 250 litros. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Na próxima etapa, a gente vai pegar e verificar a área, né, deste reservatório comercial. Então, vou pegar aquele reservatório que está apresentado lá para nós, vamos fazer uma planificação aqui dele, tá? Então, para quê? Para verificar se essa área aqui vai ser capaz de dissipar essa carga térmica gerada no nosso sistema. Então, pego o catálogo aqui, dou uma olhada nas cotas dele aqui, A, B e C, tá? E D, né? Ele tem um pé ali também, tá? E vejo as dimensões dele aqui. Então, vou colocar aqui essas dimensões para planificar ele. Pelo catálogo aqui, esse comprimento aqui é 1050 milímetros. Depois eu tenho aqui 436 milímetros, tá? Essa altura aqui, na realidade, é B menos D, eu estou descontando o pé, tá? E aqui a largura 660. Então, essa área de reservatório aqui, vou chamar de área linha, porque ela está sendo calculada, é 1,055 por 0,66, mais duas vezes, né? Calculei primeiro essa achura aqui, depois calculo essas outras duas áreas que é multiplicada por 2 e essas outras duas áreas aqui. Então, duas vezes 1,05 vezes 0,436, mais duas vezes 0,66 por 0,436. Tá? Então, acho uma área linha aqui de 2,18 metros quadrados. Joia. Estabelecida essa área linha, nós vamos agora, no quinto passo, calcular quanto de área a gente precisa para dissipar essa carga térmica aqui. Tá? Então, eu chamei vocês de área necessária, né? Na aula escrita de vocês. Então, a área necessária é em função de quem? Do calor, né, gerado, divididos por quem? Por coeficiente global de troca térmica, na realidade aí muito mais por condução, mas tem um pouco de convecção na parte superior, principalmente, tá? Multiplicado pelo ΔT, tá? Esse ΔT a gente não tem ainda aqui, mas eu vou assumir um ΔT, tá? O fluido, por exemplo, está a 55 graus Celsius, tá? E o ambiente 23 graus Celsius. Tá? Então, isso aqui vai me dar um ΔT de 32 graus. Né? Então, a minha área necessária vai ser quem? O calor gerado, 2.455,5, divididos por o K. O K é o coeficiente global de troca térmica e pode ser usado 10 quando ele não for aletado e pode ser usado 13 quando ele for aletado. Tá? Multiplicado por o ΔT, que é 32. Então, a área necessária equivale a 5,9 metros quadrados. Tá? Então, pessoal, qual a conclusão que eu tiro aqui, que eu acho que seria, eu chamei isso aí de um sexto passo, tá? Que é o trocador de calor.
Como a área linha é menor do que a área que eu preciso, né, a área necessária, eu vou necessitar do trocador de calor, tá? E aí, vocês estão entregues às demais disciplinas para especificar esse trocador de calor. Bastante usado é o trocador de calor por ar, né? Um cooler ali refrigerando o sistema, é o mais usual. Geralmente os circuitos que têm controlador de velocidade, eles acabam requisitando gerando muito calor, né, pessoal, em função da válvula reguladora de vazão, e com isso necessitam desse trocador de calor. Então, a partir disso, a gente já tem especificado. Eu vou precisar aqui de um reservatório com 163, né? Então, vou arredondar para 164 litros, né, pessoal? Tá? E ele vai ter um volume de reservatório, né? Isso aqui é um volume de fluido, quanto eu vou ter de óleo para abastecer, e vou ter um volume de reservatório de 250 litros. Tá? Agora, próxima etapa é a gente especificar aquele filtro de retorno ali. Então, Carlos, agora a gente precisa especificar esse cara aqui que é um filtro de retorno, né? Então, montei ali também uma estrutura que foi repassada para vocês com a especificação desse filtro, tá? Então, acho que eu chamei de um primeiro passo, a gente vai listar os componentes. Então, basicamente nós vamos ter uma bomba, né, já especificada, uma bomba de engrenagem externa, uma válvula direcional, uma válvula reguladora de vazão, um cilindro, duplação, e uma válvula reguladora de pressão, né? Uma válvula de alívio. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai nos catálogos atrás da informação. Esse aqui é o primeiro passo, né? O segundo passo a gente vai buscar a contaminação exigida, né? O nível de limpeza exigido pelo fabricante. Né? Então isso aqui eu vou colocar como um segundo passo, tá? Para não ter que estar escrevendo ele novamente aqui. Então vamos começar aí no catálogo. Vamos lá no catálogo de uma válvula direcional, né? Válvula direcional, dou uma folhada aqui, aí vai grau máximo permitido de contaminação, ou a classe dele, 20, 18, 15. Então vamos lá, válvula direcional, 20, 18, 15. Bomba de engrenagem externa, tá? Então, esse aqui está escrito aqui em cima, ó. NAS 9, tá vendo? Não, NAS classe 10 aqui, ó. NAS classe 10. Então vamos lá. Bomba de engrenagens, NAS 10. Cilindro hidráulico, né, pessoal? Aí vamos olhar lá o cilindro hidráulico e tentar buscar o nível de contaminação, ó. Também pela ISO 201815. Válvula reguladora de vazão, né, pessoal? Que a gente especificou válvula reguladora de vazão, ó.
20, 18, 15 também. E por fim, a válvula de alívio, tá? Também 20, 18, 15. Então, vamos lá, 20, 18, 15. A única que diferiu aí, né? Quase todos têm o mesmo nível de limpeza requerido. O único que ficou diferente foi a bomba de drenagem externa, que ela é pela ANS. Aí eu disse que tem uma regrinha prática aí, né? A gente soma aqui 9 no nível de ANS e acha um equivalente ao nível de contaminação de 6 micras do tamanho de partículas de 6 micras da ISO, tá? Então isso aqui seria um equivalente a algo com 19. Então todos esses que são 18 têm um menor número, eles requerem menor quantidade de partículas do tamanho de 6 micras. Então o que nós vamos trabalhar? Todos os elementos críticos do nosso sistema, a gente não tem um componente crítico, a gente tem quase todos os componentes críticos exigem 20, 18, 15. Então vamos especificar um filtro para essa nível de contaminação. Então isso aqui é o nosso passo 2. Né? Passo 3, o que nós vamos trabalhar? Atentar para qual pressão nós temos nesse pressão. Qual é a pressão que nós vamos ter no local onde a gente vai instalar o filtro? A gente viu na aula teórica que a gente pode instalar o filtro na sucção, na linha de pressão ou na linha de retorno. Nós estamos optando pela linha de retorno. Aqui eu tenho uma pressão quase que atmosférica, aqui, né? Um pouquinho superior à atmosférica. Então vou colocar que a pressão que nós vamos estar tendo no filtro de retorno é praticamente próxima a uma pressão atmosférica, ou seja, uma pressão bem baixa. Então não vou ter problemas quanto à classe do filtro, tá? Claro, se fosse um filtro de pressão, eu ia ter que ter atenção, né? Se o meu elemento crítico, por exemplo, fosse somente a válvula direcional, eu ia preparar um filtro com uma válvula direcional, botar na linha de pressão e aí ter que tomar cuidado com a pressão na hora de especificar esse filtro. Então, o quarto passo, tá? O quarto passo para seguir o roteiro de vocês aí é o nível de limpeza. Então, forneci uma planilha para vocês ali, vocês entram com um nível de limpeza que é 20, 18, 15 e entram também com o valor da pressão, a pressão é inferior a 102 bar. Daquela planilha que eu disponibilizei, vocês vão encontrar algo menor do que 20, 18, 15, 19, 17, 14, que está classificado como um E, lá na planilha que eu forneci para vocês de especificação do filtro, né? Porque a pressão é menor que 102 bar. Então, vou botar o bar aqui. Então, a partir disso já estou quase especificando o filtro, né? O que eu vou precisar atentar num quinto passo aqui, questão de severidade, né? É algo que vai trabalhar 8 horas por dia, é um sistema hidráulico, por exemplo, que é vital para a produção, está no caminho crítico lá da produção do sistema. Aí eu vou ser mais conservativo e vou reduzir ainda esse grau de contaminação para um imediatamente inferior a esse, tá? No nosso caso eu vou manter o 19, 17, 14 aqui, tá? Manter o 19, 17, 14, porque ele já é menor do que o requisitado pelos componentes do sistema, tá? E o sexto passo é determinar a micragem, né? Ou seja, o tamanho do filtro, o tamanho dos poros desse filtro, né? A micragem. Então, da planilha que vocês têm ali, vocês vão estar lá com 19, 17, 14, vão percorrer a parte inferior da planilha e vão se deparar com um beta
beta 1000, né? Ou seja, a cada 1000 partículas que entram no filtro só uma passa, e o tamanho dela é 12. Né? Então vocês vão encontrar isso aqui de resultado, beta 12 igual a 1000. Então está especificado o filtro, né? Para uma classe de pressão baixa, inferior a 50 bar, tranquilamente, tá? Então uma classe de pressão de 50 bar, beta 12000 é o filtro para esse sistema, tá? Ainda peço um último aumento da atenção de vocês, tá? Pode colocar o passo 6 aqui, para não ter que, o passo 7 para não apagar aqui embaixo, tá? Passo 7 é autossuficiência, tá? É importante que onde está localizado o filtro, né, que no mínimo 5% do volume do fluido passe por ele. Tá? Então, a gente vai calcular a autossuficiência em cima de quem? Da vazão que passa pelo filtro, né, pelo volume do fluido. Tá? Então, qual é a vazão que passa pelo filtro? Passa a vazão de retorno, né? Então, a minha vazão de retorno calculada lá na aula é 35,46. Lá na aula de dimensionamento de cilindros, né? Dividido pelo volume do fluido, que foi calculado ainda nesse momento, então 164 litros. 35,46 por 64 litros deu 21,62%. Né? Então, em torno de 21,62% do volume do fluido vai passar em 1 minuto no filtro de retorno. Então, eu não preciso ter um sistema trabalhando em paralelo, fazendo uma diálise junto ao reservatório para deixar ele em movimento. Tá? Então, são essas as questões, nós especificamos todo esse circuito aqui, né? Fomos buscar os dados nos catálogos e acredito que estamos preparados aí para a parte de avaliação da disciplina. Obrigado.